Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amém. João capítulo 15, verso 11. João capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vamos ler juntos? Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amados irmãos, aqui nós encontramos nesse texto o elemento mais importante da vida cristã e provavelmente o elemento mais raro em nossos dias. Vou repetir para você. A alegria do Senhor é o elemento mais importante da vida cristã. Mas hoje é um dos elementos mais raros de nós encontrarmos no meio da igreja. Eu quero dizer para você que há muitas pessoas que estão vindo para a igreja, elas não estão desviadas, elas não deixaram de vir para a igreja, mas elas já não estão mais sentindo aquela alegria de outrora. Há muitas pessoas que há um bom tempo estão vivendo um evangelho pesado, uma caminhada cristã sem muita motivação, sem muita novidade, sem muito entusiasmo. Amados irmãos, a alegria no Senhor é o elemento mais importante da vida cristã. Sem alegria, não há motivação para trabalhar. Sem alegria, não há motivação para orar. Sem alegria, a tentação vem e você não consegue ter força para resistir. Sem alegria, irmãos, as dificuldades, as pessoas, elas falham conosco e a nossa sensibilidade se torna tão delicada que não é possível, às vezes, conviver. Não é possível, às vezes, liberar perdão. Há muitas pessoas que estão vivendo num profundo estresse, carregadas, sensíveis, magoadas, arrastadas, por causa da falta de alegria. Repito, não é preciso que esteja desviado, nem deixar de vir para a igreja. Mas há muitas pessoas que estão vindo para a igreja quase que no automático, quase que forçando a barra. Mas elas sabem que a alegria ficou pelo caminho. É emergencial que a gente reencontre a nossa alegria no Senhor. É essencial, irmãos, que você entenda que você não pode mais caminhar sem a alegria do Senhor no seu coração. Isso porque, irmãos, a alegria que nós conhecemos no mundo é uma alegria distorcida. Lá em João capítulo 16, verso 33, olha, lembra o que Jesus diz? No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo, olha, a alegria do mundo é misturada com aflições. No capítulo 14, verso 27, ele diz assim, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá. Você lembra desse texto? Porque o mundo não consegue lhe dar alegria e paz que eu e você precisamos. A alegria do mundo é distorcida. A alegria do mundo, irmãos, é muito diferente daquela prometida na palavra de Deus, porque a alegria do mundo depende, ela é resultado das circunstâncias. Há muitas pessoas que não estão alegres porque estão passando por provação, como se a provação ou a ausência dela é o fator que deve alegrar o nosso coração. Há muitas pessoas que, porque não conseguiram alcançar o que desejavam, ou porque estão doentes, ou porque estão desencantadas com alguma coisa, estão infelizes. As circunstâncias estão diretamente determinando a alegria dessas pessoas, mas essa é a alegria do mundo, que depende, que necessita das circunstâncias. Você achou dinheiro? Oh, glória, que alegria. Perdeu dinheiro. Que droga. Uma alegria movida pelas circunstâncias. Nós precisamos reencontrar a nossa alegria, irmãos, porque a alegria que o mundo nos ensina é uma alegria externa e momentânea. Você vê as pessoas fotografando, tirando suas selfies, fazendo seus vídeos com um sorriso no rosto. Mas lá dentro elas não estão assim.
quão deve ser doloroso para aqueles que trabalham com a sua imagem, para aqueles que de alguma forma precisam estar em evidência nas redes sociais, porque em dias bons ou dias maus, o sorriso precisa estar no rosto. As palavras de encorajamento precisam ser ditas, porque faz parte da profissão. Mas a alegria se perdeu. Precisamos, irmãos, reencontrar a alegria no Senhor. Marcos capítulo 15, verso 8 e o verso 9, nos diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. A adoração deles é baseada em regras. O que é que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a adoração daquele povo estava mecânica, estava apenas dentro do formato de adoração, do louvor que é cantado, da roupa que veste, da cara que faz para vir para a igreja. Mas o coração está distante, o coração está frio, o coração está apagado. É apenas uma alegria externa. Essa não é a alegria do Senhor. Essa não é a alegria do Senhor. Nós precisamos urgentemente, irmãos, reaprender algumas verdades sobre a alegria do Senhor. E a primeira verdade que a Bíblia nos diz está lá em Filipenses capítulo 4, verso 4. Raquel vai colocar aí e nós vamos ler juntos Filipenses 4:4. Vamos ler juntos? Alegre-se sempre no Senhor, direi novamente, alegre-se. Em outra versão diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Primeira coisa que você precisa aprender, relembrar sobre a alegria do Senhor, é que ela é um mandamento. A alegria do Senhor é um mandamento. Você não tem a opção de não se alegrar. O texto está no imperativo. O texto, irmão, nos força a entender que mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, nós precisamos lutar contra a nossa mente e o nosso coração dizer assim, eu não tenho motivos para me entristecer. Eu sirvo ao Senhor. O Senhor cuida de mim. O choro não vai durar a vida toda. Tem um tempo certo. Hora para começar, hora para terminar. Alegria é mandamento. Não se alegrar, irmãos, é um pecado. Porque nós estamos desobedecendo uma ordem direta do Senhor. Uma segunda verdade que nós precisamos relembrar, irmãos, sobre a alegria, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Olha o que é que Paulo vai dizer para essa igreja. Alegrem-se, alegrem-se. Sempre aqui, irmãos, é circunstância. Em qualquer ocasião, é em qualquer momento. A Bíblia nos ensina que a alegria, além de ser um mandamento, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem, ela é supra-circunstancial. Por isso que Paulo também dirá na continuidade desse texto, você precisa ser grato ao Senhor em todas as circunstâncias. Alegrai-vos sempre. Mas hoje eu não estou afim de ser. Mas não é uma opção. Se você permitir que o seu coração se entristeça, você não vai estar satisfazendo a vontade do Senhor. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor, ela é supra-circunstancial. Uma outra coisa que você precisa aprender sobre a alegria, irmãos. Paulo agora vai dizer no verso 18, do mesmo capítulo, Kel. Juntos, deem graças, pois essa... Mas eu estou sofrendo, mas eu estou passando fome, mas estão me fazendo uma injustiça, mas eu vi um desaforo, mas isso não podia estar acontecendo. Seja grato, porque a alegria é um exercício de confiança em Deus. Você só está olhando a circunstância, você só está olhando o momento, a dor, o sofrimento, mas você não sabe o que Deus está fazendo. Você só vai entender o propósito e o motivo pelo qual você está sofrendo nesse momento, quando o Senhor terminar a sua obra. Nós temos um sério problema de querer saber, antes do tempo, qual é o propósito de todas as coisas. De alguma forma nós fomos ensinados a, começou o sofrimento, pergunte para Deus o porquê, pergunte para Deus para quando. Não tem que perguntar nada.
Porque se eu creio que o Senhor trabalha na minha vida, se eu creio que o Senhor cuida de mim, isso tem um propósito. Isso vai ter um fim. E eu, em breve, vou entender por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Imagine tantos personagens bíblicos que nós temos como exemplo, que para que o objetivo, o sonho, a promessa de Deus se cumprisse, tiveram caminhos tão difíceis. Como o de Jó, que nós cantamos agora há pouco, como o de José, lá no Egito, como o de Daniel, lá na Babilônia. Quantos servos de Deus que tinham promessas de Deus, mas o caminho que tiveram que trilhar para que a promessa se cumprisse, eles tinham entrado em crise. Se a alegria deles dependesse deles entenderem por que estão passando por aquilo, eles tinham entrado em crise. Eles já tinham chutado o pau da barraca, eles já tinham negado a Deus. A mulher de Jó não entendeu, mas Jó disse: Deus está no controle. Ele deu, ele tomou, está tudo na mão dele. Você está entendendo? Uma coisa que eu e você precisamos aprender sobre alegria, irmãos. Salmo 47, verso 1. Olha o que o salmista diz. Vamos ler juntos. Batam vocês todos os, aclamem a Deus com alegria, irmãos. É o principal ingrediente da adoração. Às vezes é preocupante para a gente que está aqui. Nem tanto a gente, eu não estou dirigindo louvor, tem o grupo louvor dirigindo, mas a gente está olhando a cara das pessoas. E é interessante às vezes ver as pessoas cantando das formas mais esquisitas. Parece que não está concentrado no que está cantando, parece que não está entendendo o que está cantando, parece que está discordando do que está cantando, e às vezes nem está cantando. Quando a gente tem a oportunidade de ter 200 pessoas olhando para você, eu sei que vocês vão enxergar todos os cacuetes que a gente faz aqui na frente, mas a gente enxerga o de vocês também. A cara de muita gente na hora do louvor é terrível, é preocupante. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a alegria deve permear a nossa adoração. Você não está cantando um hino de time de futebol, você não está cantando uma música popular brasileira, você está adorando ao Senhor. Você está falando com o seu Deus. Você está declarando o que deveria ser a verdade do seu coração para Deus. A alegria é algo fundamental, irmãos. Precisamos reaprender e resgatar a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Uma quinta verdade que a Bíblia fala sobre a alegria, irmãos, Romanos, capítulo 15, verso 13. Mais uma vez o apóstolo Paulo, que eu chamo ele do apóstolo da alegria. Olha o que ele diz juntos. Que o Deus da esperança e paz, por crerem, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a alegria na vida do cristão é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. É esquisito um crente que 5 palavras de 10 que fala, é palavras pessimistas, negativas. Porque a alegria, irmãos, é algo que o Espírito Santo, é Deus quem permeia o nosso coração. É Ele quem enche o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo, que Deus encha o nosso coração de alegria. Não são as pessoas. Não espere que o seu cônjuge, que os seus filhos, que os seus pais lhe encham de alegria para que você fique feliz. Não espere que a sua empresa, que os seus negócios, que os seus clientes, que o seu patrão lhe encha de alegria. Não espere que seus amigos, seus parceiros, seus bestes lhe encham de alegria. A alegria não vem das pessoas, não vem dos eventos, não vem das conquistas. É Deus quem produz alegria no nosso coração. Uma última coisa que nós precisamos aprender sobre alegria é voltando para o texto de João 15, 11. O texto que nós lemos no início, palavras de Jesus. Vamos ler juntos? Mais uma vez. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha o que
o que é que Jesus está nos ensinando sobre a alegria? A alegria do Senhor, irmãos, ela é progressiva. A alegria do Senhor, ela precisa ser completada. O nosso coração precisa constantemente, diariamente, de doses de alegria do Senhor, para que a gente possa fazer frente às dificuldades, às surpresas da vida, aos bons e os maus momentos, aos erros e os acertos, às alegrias e às decepções, para que a vossa alegria seja completa. O desejo de Jesus, irmãos, é completar a nossa alegria. E você precisa entender que aquilo que não se completa, se acaba. Como está o seu tanque de alegria? Como está o seu tanque de alegria? Sinceramente. Eu sei que você veio para o culto hoje. E eu sei que você já cantou. E eu sei que você está bonito, penteado, perfumado, maquiado, com uma roupa legal. Mas como está o seu tanque de alegria? Há 4 coisas que a Bíblia nos ensina que produzem alegria. E não fazer essas coisas, irmãos, é perigosíssimo. Não fazer essas coisas é extremamente prejudicial. Frequentemente, quando nós recebemos pessoas em gabinete e vem aquele crente amuado, desanimado, pode ter certeza que em 80% dos casos são essas coisas que ele deixou de fazer. Ele deixou de fazer lá atrás. A alegria foi minando, porque só chega no gabinete quando já está fase terminal, quando já está no CTI. Às vezes, raramente chega no início do problema, já chega arrastado. Não estou mais afim de ir para a igreja, estou pensando em sair da igreja, estou tão desiludido. Para mim, eu vou abrir mão de tudo, eu vou largar tudo, eu vou dar um bananão para todo mundo, eu não aguento mais. Já chega no final. Mas quando você vai olhar, lá atrás, essas coisas começaram a ser negligenciadas. Primeira coisa que a Bíblia diz, irmãos, que produz alegria no nosso coração, é a conversão. Conversão. Atos, capítulo 8, verso 37 ao verso 39, nós temos um exemplo lindo demais. Olha o que é que diz esse texto. Atos 8, 37. Apareceu o registro. Agora. E Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o coração. Respondendo então eunuco, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É um processo de conversão. Filipe evangelizando o eunuco disse, eu creio que ele é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. E olha o resultado disso, irmãos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Em outra versão diz assim, cheio de alegria. Você precisa entender que dentro da gramática, da formação das frases do grego, se dissesse assim, e o eunuco foi com alegria, você já entendia que ele estava feliz. Mas quando diz cheio de alegria, é uma intensidade. É para mostrar que havia júbilo, havia celebração. Quando o Espírito Santo entrou na vida do eunuco, houve um regozijo, uma celebração no coração dele. Muitas pessoas ainda não experimentaram essa alegria, mesmo frequentando a igreja. Muitas pessoas já sabem cantar os cânticos, já estão lendo a Bíblia em casa, já estão vindo para a igreja, mas ainda não estão experimentando essa alegria, porque não passaram ainda pelo processo da conversão. Atos capítulo 10, 2 capítulos depois, verso 44 ao verso 46, olha o que o texto vai dizer. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, ele pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Pode passar? Pois ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. E a seguir Pedro disse, como eu posso negar batismo? Olha a alegria. O texto diz, exaltar a Deus, júbilo. Ele ainda pregando, nem chegou no apelo. O Espírito Santo entrou no coração
de todos que estavam naquela casa. E eles começaram a exaltar, a jubilar, a celebrar o nome do Senhor. O dom do Espírito, irmãos, foi derramado sobre eles. Você precisa entender que não é frequentar uma igreja que traz alegria. É conversão. É entregar a vida a Jesus. Sem conversão, não recebemos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não teremos alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Paulo falando sobre os frutos do Espírito, ele diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, e aí vai. Mas veja que um dos frutos do Espírito é a alegria. Nós só podemos ter o fruto da alegria se tivermos o Espírito. Nós só teremos o Espírito se houver conversão. Eu quero estimular você, que tem sido talvez um assíduo ouvinte, telespectador, você que tem estado conosco, a entender que você está no meio do caminho. A alegria só acontece quando há conversão. Você precisa de conversão. Segunda coisa, irmãos, que produz alegria. A Bíblia fala que é o serviço. Lucas, capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Olha o que é que fala sobre os discípulos. A Bíblia diz que eles saíram para pregar, enviados por Jesus de 2 em 2. Verso 17 diz, junto comigo: e os 72 voltaram e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os 72 voltaram alegres. Isso porque servir ao Senhor, usar os nossos dons a serviço do Senhor, ser útil no reino de Deus, irmãos, é algo que produz alegria. Deixa eu dizer para você que telespectador não tem alegria. Pessoas que assistem a obra de Deus acontecer, elas até se emocionam, elas até se cativam, mas a alegria só está no coração de quem está servindo. Há muitas pessoas que hoje perderam a alegria porque lá atrás elas pararam de servir. Elas têm tempo para tudo, mas não conseguem ter tempo para servir. O trabalho não deixa. O trabalho que outrora foi motivo de oração, mas hoje o trabalho não deixa. A família não deixa. A família que foi motivo de oração hoje não deixa. A gente às vezes pede tantas coisas dizendo: Senhor, oh Deus, me dá essa bênção para que melhore, e a bênção chega e não melhora nada. Pessoas que pararam de servir são pessoas que vão parar de sentir alegria, porque a alegria é o resultado natural do serviço a Deus. É quando você se sente útil. É quando você vê a sua incapacidade e o poder de Deus usando a sua vida para fazer coisas tão extraordinárias. É quando você diz assim: poxa, o que foi que eu fiz para que alguém ficasse tão feliz, para que a vida de fulano mudasse, para que alguém se sentisse tão bem pelo que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você se sente tão pequeno, mas ver a grandeza de Deus na sua vida. A alegria é resultado natural do serviço. Mas você há de lembrar também do Salmo 100, verso 2, quando o salmista diz: servi ao Senhor e apresentai-vos a Ele com canto. A alegria, irmãos, é o que nos motiva a servir mais e melhor. Veja que é uma coisa que se retroalimenta. Sem alegria eu não quero servir, mas é quando eu sirvo que o meu coração se alegra. Servir ao Senhor com alegria. E quando eu sirvo, o meu coração se alegra por ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Como está o seu serviço? Quando foi que o seu serviço parou? O que é que você anda fazendo para Deus? Eu tenho certeza que se eu perguntar o que é que você anda fazendo na sua vida profissional, na sua vida pedagógica, na sua formação, na sua vida familiar, na sua casa, nos seus empreendimentos pessoais, você vai ter uma lista de coisas boas. E parabéns. Mas qual tem sido o seu serviço? O que é que você tem feito para Deus? Como Deus tem usado a sua vida? Estou lhe perguntando alguma novidade? Você não tem se feito essa pergunta? O Espírito Santo não tem questionado você a respeito disso? Terceira coisa, irmãos, que produz alegria. Está lá em Atos capítulo 5, verso 33. Encarar os sofrimentos. Olha o que é que diz, verso 33.
ouvindo isso, ficaram e queriam. É para ler juntos, irmãos, vamos lá. Volta para o 33. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam. Verso 40 agora, na continuidade da história. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio tristes por terem sido considerados, é isso? Revoltados, depressivos, desanimados. Como é que pode? A turma estava querendo matar eles. Prender e açoitá-lo eles. E aí liberaram depois de muita ameaça. E o texto diz que eles saíram alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. Encarar o sofrimento, irmãos, quando estamos fazendo a vontade de Deus, é algo que produz alegria no nosso coração. Há muitas pessoas que deixam de servir, e há muitas pessoas que deixam de vir para a igreja, há muitas pessoas que a fé desanima quando os problemas chegam. Há muitas pessoas que se colocam, dizem assim, a partir de agora eu vou agir da forma correta. Aí os problemas começam a surgir. Você diz, poxa, quando eu estava agindo de forma errada, quando eu estava sonegando, quando eu não queria dar o exemplo, quando estava tudo bem. Aí agora que eu estou agindo certo, aparece o problema. E por que aparece o problema? É para que você pare. É para que você desanime. É para que você volte a viver como você estava vivendo, a agir como você estava agindo. Encarar os sofrimentos, as provações, as tentações, que são resultados de quem está agradando o coração de Deus, produz alegria. Os sofrimentos não é para você fugir da guerra. Paulo dirá lá em Efésios, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente fugindo do diabo. Tem gente correndo de uma briga. Tem gente evitando envolvimento. Mas é o contrário. O texto diz, resista. Quem tem que fugir é ele. Quem não vai aguentar lutar com você é ele. Quem vai tentar lhe sufocar com sofrimento, provações e tentações, mas não vai ter condições de suportar sua resistência, sua perseverança, é ele. Quem foge é ele. Não são as trevas que sufocam a luz, é a luz que dissipa as trevas. Não é a igreja que não suporta o inferno, é as portas do inferno que não resistem à igreja. Você precisa entender, meu irmão, que resistir ao sofrimento que glorifica a Deus, resistir ao sofrimento de quem quer andar fiel, produz alegria. Produz alegria no coração de Deus e produz no seu coração. É um mistério. Porque a vontade que às vezes a gente tem é de chorar. Eu não estou falando do sofrimento que foi resultado do seu erro. Eu estou falando do sofrimento que vem como resultado da sua fidelidade. Encare, persevere. Os discípulos disseram, poxa, nós apanhamos, mas por ele vale a pena. Sofremos por causa dele, vale a pena. Por causa dele, vale a pena. É incrível ver um texto que diz que os discípulos se alegraram de ter sido humilhados, irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, Tiago vai dizer assim, entende? Grande alegria quando passardes por várias, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. E aí ele diz no verso 4, no entanto, a perseverança deve ter ação, não é começar e parar. Não é resistir e depois desistir. É perseverar até o fim. A perseverança tem que ter ação completa. Você persevera até que o quadro mude. Você persevera até que o nome do Senhor seja glorificado. Você persevera até que o problema seja resolvido. Ele acocha de um lado, você persevera do outro. A perseverança tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma.
Talvez você esteja pela metade, por isso está faltando alguma coisa. Quando falta alguma coisa, quando a gente não resiste, quando a gente não persevera, não tem alegria. Como é que você está reagindo quando o diabo se levanta para desanimar você? Você está orando mais ou está orando menos? Você está vindo mais para a igreja ou está deixando de vir para a igreja? Quando a semana parece que o cão está solto, você continua lendo a Bíblia ou você para de ler a Bíblia? Muitos de vocês sabem que eu tenho perguntado. É o meu papel perguntar. Como é que está a devocional? Como é que está o livro? Está lendo o livro? Está lendo? Pastor, essa semana foi difícil. Está certo. Tem semana que é difícil. Mas vai deixar que toda semana seja difícil? Vai desanimar? Tem que perseverar. Tem que perseverar. É óbvio que se você não fazia devocional nenhum e a vida estava boa, na hora que você começar a fazer, alguma coisa tem que acontecer. Você precisa parar. Você precisa desistir. Abra seus olhos. Você não está lutando contra um inimigo ingênuo. Ingênuos somos nós. De não perceber a sequência das coisas. Que tudo acontece para desmotivar, desandar você. Desestimular você a continuar fazendo o que é importante para a sua vida espiritual. Perseverar diante dos sacrifícios, irmãos. Resistir e encarar os sofrimentos é algo que produz alegria. Somos encorajados a encarar quaisquer que sejam os sofrimentos atuais ou futuros. Quando a coisa começar a dar, abra seus olhos, já fique alerta. Você já sabe quem é que está agindo. Não é Deus que vai mandar provação para você. Não é Deus que vai mandar sofrimento para você. Você persevere, que a vitória do Senhor, ela vem na sequência. Se alegre. Quarta e última coisa, irmãos, que produz alegria. Voltando para o texto de João, capítulo 15, verso 11. Vamos ler mais uma vez para a gente encerrar. Tenho dito, vamos lá juntos? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês. Algo que produz alegria é aprender as palavras de Jesus. É aprender a palavra de Deus. É através das palavras de Jesus, irmãos, que nós sentimos a sua alegria. É através das palavras de Jesus, irmãos, que a nossa alegria ela é completa. Não espere que a alegria venha quando o último livro da semana que você consegue pegar é a palavra de Deus. Imagina a quantidade de informações que você recebe durante a semana. Você de repente estuda para concurso, de repente você tem que aprender a sua profissão, de repente você tem atualização, de repente você tem que aprender coisas para a sua casa. Imagina a quantidade de informações que você recebe todos os dias. Qual é o espaço da sua mente que está tendo para a palavra de Deus? Qual é o tempo que você consegue alimentar a sua mente com a palavra de Deus? Você precisa entender que a nossa mente é como se fosse uma esponja. E a esponja, ela absorve tudo que vem para ela. Se você pega a sua esponja e bota numa água suja, espreme, solta dentro da água suja e solta, ela vai absorver a água suja. Se você pega a mesma esponja e bota na água limpa, espreme, solta, ela vai absorver a água limpa. Mas o que é que você mais absorve de segunda a sexta? Se você não tem tempo de absorver a palavra de Deus. Sua esponja só absorve informações do mundo. Só absorve as coisas do mundo. Na novela, nos filmes, nas reportagens, nas conversas. Quanta coisa a gente está absorvendo. Na hora que espreme, vai sair o quê? Água limpa? Qual é o investimento que nós estamos fazendo? Jesus diz assim, eu tenho dito as minhas palavras para que vocês tenham a minha alegria. Porque as palavras de Jesus, irmãos, o estudo da palavra de Deus nos aproxima, cria relacionamento, nos faz entender o coração do Senhor, nos faz entender a mente do Senhor. É algo que transforma, que oxigena, que faz uma asepsia na nossa alma. Nós precisamos absorver a palavra do Senhor. É Jesus quem diz lá em João capítulo 4, verso 14, ele diz para aquela mulher samaritana,
Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, o que é que diz o texto? Nunca mais terá sede. E por que nunca mais terá sede? Porque vai produzir uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha o que é que a palavra, irmãos, produz dentro do nosso coração. Quando Jesus estava com uma multidão à sua volta, de pessoas que estavam profundamente ali, cheias dos seus problemas emocionais, o que Jesus olha para aquela multidão e diz é, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados, oprimidos, sem alegria, sem motivação, estressados, cansados, desmotivados, frios, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Eu vos tornarei a dar alegria. Eu vou tornar a dar paz a vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para a vossa alma. Alegria para a sua alma. Você só vai encontrar nos braços de Jesus, nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. Conversão, serviço, perseverança diante das tribulações e aprendizado da palavra de Deus. Quanto mais aprendermos das suas palavras, mais o conheceremos e mais a sua alegria inundará o nosso coração. Como está a sua leitura? Como está o seu aprendizado? Porque talvez você não esteja aproveitando todas as oportunidades que a igreja lhe dá. Talvez você não esteja vindo para a escola dominical, talvez você não esteja participando dos seminários de vida e ministério nas quintas. Então, se você não está podendo aproveitar o que a igreja produz para você, prepara para você, você deve estar tentando fazer isso em casa, sozinho, então deve estar conseguindo. Porque quem não consegue aproveitar o que a igreja oferece, tem que correr. Carreira solo, autodidata. Você vai ter que estudar só, comprar livros, ler a palavra de Deus, fazer sua devocional. Tenho certeza que você está fazendo isso. Sim ou não, igreja? Alegria. Por que eu não estou sentindo alegria? Não é porque o Senhor desistiu de você, mas porque talvez algumas coisas importantes você deixou de fazer. A alegria não vai cair do céu sem que você mude a sua rotina, suas prioridades, sua atitude. E eu termino com essa frase que eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido ela muito tempo atrás. Essa semana eu relembrei essa frase. Apareceu numa tela, quando eu abri no computador, apareceu essa tela. Se você sempre continuar pegando os mesmos caminhos, você sempre continuará chegando no mesmo destino. Para você ter um outro destino, você precisa mudar o seu caminho. Se você continuar agindo dessa forma, a alegria não vai chegar. Mas eu lhe asseguro que se você resgatar o que precisa ser resgatado, se você voltar a servir ao Senhor, se você voltar a não ter medo de encarar os sofrimentos que glorificam a Deus, se você voltar a mergulhar na palavra de Deus, a alegria virá. E isso eu digo para você que é membro da igreja. E para você que visita conversão. Se você der o passo de entregar a sua vida ao Senhor, aí você verá que a alegria do Espírito Santo será derramada na sua vida. Que o Senhor nos ajude a recuperarmos a alegria. Não vale a pena. E ninguém resiste por muito tempo continuar vindo para a igreja sem alegria. Não consegue. Pergunte para as pessoas que estão desviadas, que estão fora da igreja. 90% delas provavelmente vão lhe responder, não estava sentindo mais vontade, não estava fazendo mais diferença, eu ia e voltava do mesmo jeito. Perdeu a alegria. Não permita que isso aconteça na sua vida. Saia dessa UTI, de volta por cima. Precisamos da alegria do Senhor em nossas vidas.